Vamos entrar agora na parte dos tipos de hérnia. Esse tipo de hérnia, sempre quando eu falo, as pessoas falam, nossa, eu nunca ouvi falar, hérnia de Chiemol, intraesponjosa. Essa hérnia de Chiemol, não sei se vocês já viram uma ressonância magnética, uma imagem da hérnia de Chiemol, é essa invaginação aqui, ó, do disco e do núcleo para dentro da vértebra, tá? Então, é um tipo de hérnia de caráter degenerativo. Geralmente é hereditário. Então, quando você pega o histórico do seu aluno, quando você vai fazer uma avaliação, você pergunta e outras pessoas da família também têm esse tipo de hérnia de Chiemol. Então, é uma hérnia intraesponjosa. Ela vai degenerando o corpo da vértebra e vai invadindo o corpo da vértebra para cima e para baixo. Aqui nessa ressonância, nessa imagem, vocês podem perceber que esse paciente aqui ele tem mais de um nível. Então, geralmente, não fica num nível só. Ele vai e invade. O que acontece nesse tipo de hérnia de Chiemol, desse paciente, né, desse aluno, é um aluno que a gente nunca vai poder dar exercício de impacto, não vai poder fazer corrida, né, exercício com sobrecarga, principalmente acima da cabeça, né, porque só vai aumentar essa compressão axial e vai aumentar essa invaginação para dentro do corpo vertebral. Então, vamos falar agora da protusão discal. O que é a protusão discal? Então, a protusão discal é o que mais aparece para a gente nos estúdios, né, na parte de tratamento conservador, é o que mais aparece para nós, para a prescrição de exercício como tratamento da patologia. Então, o que é a protusão discal? A protusão discal é quando o núcleo ele vai romper parcialmente as fibras do disco, tá? Então, ele vai passar por aquelas fissuras pré-existentes ou por um movimento errado, vai romper as fibras e vai passar por aquelas fibras. Porém, ele mantém uma continuidade, ele não vai romper totalmente as fibras do disco, ele vai ficar contido lá dentro pelas fibras mais externas. Agora, quando o núcleo ele vai se difundindo, ultrapassa todas as fibras e chega até o ligamento posterior da coluna, a gente tem algumas situações. Então, a gente pode encontrar a extrusão discal contida. O que é a extrusão discal contida? É quando o núcleo ele sai do seu local de origem, passa pelas fissuras e encosta no ligamento longitudinal posterior. Ele não rompe o ligamento, ele encosta no ligamento longitudinal posterior. Já a extrusão discal não contida passa por todo esse processo, o núcleo sai do seu local, passa pelas fissuras, encosta e rompe o ligamento, tá? Então, aqui nessa ressonância, por exemplo, a gente tem um exemplo de uma extrusão discal contida. Então, aqui está o ligamento longitudinal posterior, ele protuiu, extruiu, mas não rompeu o ligamento. Quando ele se difunde, chega até o ligamento posterior, rompe, a gente ainda pode ter mais essas duas situações, hérnia sequestrada e a hérnia migratória. Na hérnia sequestrada, é quando um fragmento do núcleo ele passa pelas fibras, perde a continuidade com o material principal e ele fica preso, tá? Ele pode ficar preso no ligamento, ele pode ultrapassar o ligamento e cair, vir para baixo, pode vir para cima, pode romper e cair atrás do ligamento. Então, a substância perde continuidade, não tem mais ligação da substância principal com essa que saiu pela fissura. Isso é sequestro, tá? Na hérnia migratória, o que acontece? O núcleo sai, passa pelas fissuras, mantém sua continuidade e escorrega ou para baixo ou para cima do ligamento. Então, aqui a gente tem uma situação onde essa pessoa tem duas contidas e uma migratória, tá? Então, a migratória aqui, passou e ainda rompeu o ligamento e escorregou para baixo. Nessa daqui, encostou no ligamento e nessa daqui não chegou ainda no ligamento, é mais uma protusãozinha mesmo. Então, aqui nessa coluna são 3 situações. Então, como que ocorre o mecanismo de lesão da hérnia discal? Geralmente, quando a gente vai fazer a avaliação do nosso aluno, ele fala assim, então, eu fui pegar uma coisa aqui no chão, a hora que eu fui voltar, eu travei. Então, geralmente, o mecanismo de lesão que a gente mais vê de hérnia discal, que não é um trauma, né, que não é por uma queda, por exemplo, ou um acidente de carro,
é geralmente quando a pessoa vai fletir o tronco para frente. Então, a gente já viu no comportamento do disco o que acontece. Na flexão do tronco para frente, o núcleo ele tende a ir para trás, certo? Ou seja, se houver uma rachadura pré-existente, ele vai tentar fugir por essa rachadura pré-existente. Então, no início do esforço de levantamento, quando a gente está voltando do movimento de flexão, o núcleo ele vai ser lançado para trás e pode alcançar o ligamento posterior da coluna. No último momento, quando a gente está retificando o tronco, ocorre o fechamento dessas rachaduras e aquela substância que passou por ela vai ficar presa ali, né? E a pressão do platô vertebral vai bloquear e a hérnia vai ficar debaixo do ligamento comum posterior e isso causa uma dor muito intensa. Então, geralmente, na hora o aluno já sente uma dor ou local, né, na lombar, na hora do levantamento, dói ali, ou, muito pior, ele trava naquela posição com flexão do membro inferior do lado que teve a compressão. Né? Geralmente, quando pega uma compressão de raiz, por exemplo, num ciático, ele trava a perna, perde o movimento. Ou é a dor local, ou então é uma situação que a pessoa trava mesmo e não consegue se mover.